ponto, né? Então, quando a gente faz a aquisição dos gêneros alimentícios para a alimentação das escolas municipais, existe, então, um processo chamado de registro de preço, né? Que é através, então, de um pregão eletrônico, onde, então, a nutricionista responsável, técnica, pelo PNAE, que é credenciada, então, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, do qual é o que normatiza, né? E a gente segue essas regras para a aquisição dos alimentos, bem como também para a elaboração do cardápio. E aí, então, com isso, né, fazemos essa listagem. Então, hoje eu sou chefe do setor de alimentação escolar, mas tenho outra técnica em nutrição e dietética no quadro, bem como uma nutricionista responsável. E aí, então, é feita essa elaboração dessa listagem. E, então, os fornecedores, eles fazem o credenciamento através do pregão eletrônico. E após, então, os alimentos que ainda não têm marca aprovada, eles passam por essa degustação, que é feita, então, por uma comissão, que, então, esses degustadores, eles têm uma portaria, e essa portaria, então, permite que eles atuem na comissão por 1 ano, sendo reconduzidos por mais 1 ano, né, quando solicitados. Então, hoje na comissão nós temos 2 manipuladores de alimentos, um representante, então, da equipe diretiva das escolas municipais. Também temos um representante do quadro de professores e um representante, então, do Conselho de Alimentação Escolar. E aí, então, esses degustadores, né, são chamados, né, pelo setor de alimentação escolar para estar realizando, então, a análise sensorial desses gêneros que eles, né, precisam passar por uma degustação para testar a qualidade, né, dos produtos, né? Então, o pessoal da comissão, eles não têm acesso à marca do produto. Então, eles fazem a degustação através, né, dos quesitos de análise sensorial, a questão organoléptica, e aí, então, atesta a qualidade do produto para a gente estar viabilizando, então, que essa marca, né, ser solicitada, a compra, ela chegue até as escolas. Vamos ver se eu entendi. Então, é uma degustação, é uma avaliação às cegas. Exatamente. Ou seja, o produto está ali, mas ninguém vê a embalagem, qual é a procedência, qual é o fornecedor. Vamos dizer, qual é a marca do arroz, o que for. Quantos itens e quais os itens foram avaliados? Neste ano, né, nesse primeiro registro de preço, foram avaliados 14 itens, em função de que os demais, eles já tinham marcas aprovadas, então foi verificado a questão, então, de leite em pó, uma nova marca, massa parafuso, massa espaguete, a linguiça toscana, cacau em pó, achocolatado e aí, outros itens também. Vamos ver, eu tenho uma lista aqui. Aqui fala açúcar cristal, exatamente, molho e extrato de tomate, já falaste leite em pó, isso, pão bisnaguinha, o achocolatado também já falaste, doce cremoso de goiaba, cacau em pó, cacau tá caro, hein? Óleo de soja, massa para macarrão, falasse aí parafuso ou espaguete, a linguiça toscana também mencionasse, feijão carioca e milho para pipoca. Exatamente. São itens... As crianças recebem milho de pipoca? As escolas do ensino fundamental, elas possuem no cardápio pipoca. Ah, que legal. Todos os alunos e alunas do ensino fundamental da rede municipal da educação recebem merenda? Todos os estudantes e as crianças que estão na educação infantil, todos eles, estudantes, né, então, das escolas municipais de educação infantil, escolas municipais de ensino fundamental, recebem alimentação nas escolas. Como é que funciona isso aí? Tem 2 períodos de aula, daí para a merenda e depois volta? Por exemplo, as escolas de educação infantil, as EMEIs, elas geralmente possuem 4 refeições, né, ao longo do dia, porque muitas crianças elas ficam em turno integral. Então, tem o café da manhã, tem o almoço, o primeiro lanche da tarde, o segundo lanche, que nas escolas, né, em questão de maior vulnerabilidade social, elas recebem uma pré-janta. Algumas outras escolas não têm tanta aceitabilidade na pré-janta, né, no final da tarde, e acabam, então, recebendo um lanche mais reforçado, mas que igual está dentro, né, dos critérios do Programa Nacional de Alimentação Escolar. As escolas de ensino fundamental, que são as EMFs, elas têm o lanche da manhã e o lanche da tarde.
e as que oferecem, né, que tem o curso, né, a modalidade EJA, elas oferecem, então, a janta aos estudantes. Atualmente, nós temos 4 escolas que estão de ensino fundamental que tem turno integral, e essas, então, também oferecem, né, além do lanche da manhã e do lanche da tarde, o almoço para os estudantes que permanecem na escola. Muito bem. Sempre fazendo um intervalinho ali entre as aulas, aqueles que são multidisciplinares, né? Aqueles que têm unidocência, é a mesma professora que está sempre com os alunos. Isso mesmo. Daí ela, né, realiza também o preparo da alimentação para os estudantes. Bom dia, Marcela. Tu disseste que a análise é feita sem verificar a marca do produto, tá? E depois que é feita a degustação, a comissão faz um relatório, uma análise. Como é que é feita a decisão ou a escolha do produto? Fica aquele produto, a maioria, porque a gente sabe que paladar é muito diferente. Como é que você resolve se um gostou, o outro não gostou? Exatamente, Tomás. Cada um tem, né, os seus critérios, né, de paladar, né, e toda a questão sensorial. Então, a comissão, no momento da análise, ela é presidida pela nutricionista responsável e é entregue uma fichinha, né, de aprovado e reprovado. Então, o degustador, ele prova e em silêncio ele marca a sua opção, né, para não influenciar os demais analisadores. E aí, com isso, né, ao final, se recolhe e é feita, então, a leitura dos votos, né, de aprovado ou reprovado. No caso, né, desses 14 itens que foram avaliados na última degustação, todos foram avaliados. E aí, então, essas marcas, na verdade, elas vão formando um banco de dados. Essa degustação, ela já vem sendo feita há bastante tempo, né, alguns anos já que ela está no setor de alimentação escolar, conforme determinado pelo PNAE. E aí, então, a gente já tem um banco de dados, né, com relação às marcas aprovadas. Então, vai se acrescentando. Por isso que não são todos os itens que são degustados, né? Pois é. Eu tenho na minha memória afetiva, eu fui aluno, eu morei muitos anos em Porto Alegre. E na infância, né, minha primeira escola foi uma escola estadual que ficava na Mariante, que é lá, bairro Rio Branco, ali em Porto Alegre, para quem conhece, fácil de localizar, né? E chamava-se Escola Municipal, na época nem era Escola Municipal, chamava-se Grupo Escolar Roque Gonzalez. Então, imagina eu com 6, 7 anos entrando na escola, e eu me surpreendi, e tem isso, como eu disse, na minha memória afetiva, além da minha primeira professora, que era a dona Eva, né? E eu tive o contato com a merenda escolar. Então, vocês coloquem aí algo há mais de 60 anos atrás. Então, eu cheguei na escola, né? E aí, o que eu tinha lá normalmente como merenda escolar na época? Hoje, alguns chamam de vitamina, era uma batida de leite com banana, era um copão grande, e um pão d'água, porque naquela época se vendia pão d'água que chamava meio quilo, mas não era meio quilo. Eles cortavam em fatias e passavam manteiga, e era isso a nossa merenda escolar. Era uma vitamina com uma fatia de pão com manteiga. Exatamente. Houve uma grande evolução, né, na legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que iniciou lá em 1955. Então, tanto o termo merenda escolar, que antigamente era uma pequena refeição, conforme a possibilidade das escolas, o que tinha acesso, ela deixou, então, de ser realmente uma merenda e sim passou a ser alimentação escolar, porque tem, né, a questão de critérios que são visualizados pela nutricionista para atender, então, a faixa etária e também a modalidade de ensino, a questão nutricional, para que seja, então, um cardápio realmente adequado e balanceado para os estudantes, né, no momento em que eles se encontram dentro da escola. Marcela, nós estamos conversando com a técnica de nutrição, Marcela Trojan Nunes, sempre dando o nome, porque às vezes as pessoas, mas quem é essa pessoa que está falando? Pois bem, essa voz simpática aqui e a figura de quem está vendo o Facebook aqui é a da Marcela. E pergunta, é verdade ou se mantém até hoje aquela ideia de senso comum de que a merenda atrai os estudantes para vir à escola?
Em algumas regiões, a gente observa que tem uma maior aceitabilidade à alimentação. Então, acaba se tornando realmente um atrativo, né? Muitas vezes, né, estudantes de maior vulnerabilidade e que acaba realmente, então, trazendo o estudante à escola. Mas é um direito de todo estudante. Então, por isso que todas as escolas ofertam a alimentação e todas elas recebem, então, um cardápio de maneira adequada para elas, né, em função das suas características de faixa etária de estudante, também do cardápio conforme o turno e horário de atendimento, e aí então é feita essa destinação dos gêneros alimentícios conforme o cardápio. Quando é a próxima degustação? A próxima degustação provavelmente será da chamada pública, que a chamada pública está aberta, então um dos viés do Programa Nacional de Alimentação Escolar é a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do qual exige que pelo menos 30% do recurso que vem para o município seja destinado à aquisição desses produtos da agricultura familiar, e ela está já em andamento, né, com a entrega das propostas pelas cooperativas e agricultores na prefeitura no dia 1º de abril. Então, após, né, esse período, provavelmente teremos uma nova degustação. Pois não. Complementando, né? Provavelmente teremos também uma nova degustação após, porque alguns gêneros alimentícios desse pregão eletrônico, registro de preço, eles não tiveram fornecedores que se cadastraram. Então, com isso... Lembra quais? Tem produtos como sagu, café, entre outros, né? Que não tiveram. Ou, né, não teve fornecedor que se cadastrou, ou a documentação deste fornecedor, ela não estava, né, de acordo com o que é exigido em edital. Nesse ponto, para finalizar aqui, destaque aí a rigidez das regras a serem cumpridas pela prefeitura ou por qualquer órgão público para aquisição, no caso de alimentos. É sempre exigido, né, a questão do pregão eletrônico, a questão de que esses fornecedores eles se cadastrem, que estejam com toda a documentação em dia, alvará sanitário, e também a questão da regularidade da entrega, conforme os cronogramas que o setor de alimentação escolar estabelece, e bem como, né, a questão do PNAE, ela faz uma série de exigências, como, por exemplo, a quantidade de frutas com vitamina A e verduras que é ofertado, então, durante a semana. Então, por isso que esse cardápio ele é muito bem pensado, para que atenda todas as necessidades nutricionais e esteja de acordo com o que é preconizado, então, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Muito bem, Marcelo. Muito obrigado pela disponibilidade, por ter chegado bem cedo aqui, ficou pacientemente aguardando a hora de batermos esse papo. Acho que foi muito esclarecedor.